Bom dia a todos. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui nessa manhã. Você foi convidado para comparecer nessa reunião de hoje, para ouvir uma palavra e entender a necessidade de se entregar a Deus. A necessidade de abrir o seu coração para que o Senhor tenha caminho. Talvez você até já tenha se entregado a Deus, mas você tem a oportunidade de se renovar diante dele também. Hoje as pessoas têm vivido um período, todos de forma geral, um período de angústia, falta de esperança, incertezas, não se sabe o que vai ser amanhã, onde é que vai dar as coisas. A nossa alegria é consumida, o nosso vigor é consumido, a nossa paz é roubada diante de tantas aflições e angústias que a gente passa aí no dia a dia. Mas eu quero contar para você uma história que talvez você possa até ter ouvido, já até talvez tenha escutado. Deus criou o homem e a mulher. Isso está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E quando Deus foi criar esse homem e essa mulher, Ele disse lá em Gênesis 1, no versículo 26, Ele disse assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E Deus disse mais: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você, guarde isso no seu coração, você é criado segundo a imagem, segundo conforme a semelhança de Deus. Esse é o primeiro ponto. Porém tem um detalhe, que antes de Deus ter criado esse homem, antes de Deus ter formado esse homem e colocado ele para viver na terra, Deus primeiro preparou um lugar adequado para colocar o homem. Não simplesmente criou e falou, vai, se vira. Não. Deus primeiro prepara um ambiente adequado. Por quê? Porque Ele se preocupa com o homem. Deus ama o homem. E em Gênesis 2, capítulo 2, o versículo 8, diz assim que: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus primeiro preparou a casa, e depois colocou o homem para morar. Ele plantou um jardim. Isso mostra que Deus preocupa com você. Isso mostra que Deus preocupa com o bem-estar do homem. Ele preocupa com a sua satisfação. O homem tinha nesse jardim tudo o que ele precisava para viver. Ele tinha sustento, satisfação, descanso, paz, tudo o que o homem precisava, ele encontrava naquele lugar. Deus havia preparado cada detalhe para ele. Versículo 9 de Gênesis 2 diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da árvore da vida e que você já ouviu falar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu acho que você nunca prestou atenção que esse versículo fala que Deus plantou árvores agradáveis à vista. Talvez passe batido essa frase. Você sabia que Deus plantou árvores agradáveis à vista? Por quê? Você já olhou uma floresta, uma mata, uma plantação de flores, você olha e fala, nossa, que coisa linda. Agradáveis à vista.
Olha como Deus estava preocupado com a satisfação daquele homem que ele havia criado. Como Deus queria que ele tivesse satisfação e alegria naquele lugar. Até nesse simples detalhe Deus se preocupou. Você já viu quando você vai decorar uma casa e começa a colocar plantas para que ficar bonito? É o mesmo sentimento que Deus teve. Eu vou criar não só árvore para alimento, mas eu vou criar árvores agradáveis à vista para o homem. Ele pensou no seu bem-estar. E no versículo 16 de Gênesis 2, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então primeiro o Senhor falou: de toda árvore dos jardins comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem de Deus para o homem foi muito clara, muito simples. Adão e Eva podem comer de tudo. Só não coma de uma única árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu apenas uma exceção. O resto está livre. Apenas uma exceção. O resto você está livre. A única exceção: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós sabemos que o inimigo de Deus, Satanás, ele entrou naquele jardim para perturbar. E em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: e ele tomou a forma de uma serpente, e ele disse, a palavra diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? É muito interessante esse diálogo. Você percebe que a pergunta do inimigo, a pergunta de Satanás, não é uma pergunta que quer resposta. É uma pergunta que quer semear a dúvida. Você já viu quando você faz alguma pergunta capciosa para alguém? Você já até sabe a resposta, mas você pergunta só para gerar uma segunda conversa. Foi assim que Satanás agiu. Olha que perguntinha. É assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Como Deus havia acabado de falar de toda árvore do jardim comerás livremente? Mas a pergunta visava semear a dúvida. O que o inimigo quer fazer aqui com a Eva, ela podia comer de tudo. O que o inimigo queria fazer era tirar os olhos dela de tudo que Deus deu e focar o coração dela naquilo que Deus proibiu. Essa é a artimanha do diabo. É focar o seu coração naquilo que não agrada a Deus. Adão e Eva tinham tantas árvores para comer, agradáveis à vista, tinha a árvore da vida, tinha tudo que eles precisavam. Apenas uma árvore, no meio de tantas, é que foi proibida. Mas a pergunta do inimigo visava focar o coração e as atenções dele apenas naquilo que Deus havia proibido. É uma pergunta mentirosa que ele fez para Eva. Não comerás, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Ele sempre procura semear no seu coração a dúvida, a incerteza, a insegurança. Esse diálogo visa focar o nosso coração, o seu, o meu, naquilo que Deus proíbe. Levar a dúvida, e quando leva a dúvida no coração, leva a insegurança. E quando leva a insegurança, leva ao medo. Semeia o medo no interior.
E Eva responde no versículo 3. No 2 ela respondeu, do fruto da árvore do jardim podemos comer. No 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Essa resposta de Eva já mostra que ela havia entrado na conversa do inimigo. Ela passou a falar coisas que Deus não disse. Quando você vai em 2,17, Deus falou assim, de toda árvore comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Só, porque no dia que comer, certamente morrereis. Agora Eva respondendo diz, dele não comereis nem tocareis. Deus não havia dito isso. Deus apenas havia dito não comer. Deus não disse não tocar. Quando a nossa mente é roubada, quando a gente dá conversa para aquilo que não é de Deus, a gente fala até coisas que Deus não disse. Se nós dermos conversa para o diabo, para o inimigo, ele vai acabar nos enrolando. E nós vamos falar o que Deus não falou. E a intenção do inimigo é nos levar a falar o que Deus não falou. A intenção do inimigo é nos levar a agir independente de Deus. E olha aqui a resposta do inimigo no versículo 4 de Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Mentiu de novo. É certo que não morrereis. Você já conversou com alguém, você está convicto de alguma coisa, mas esse alguém fica mais convicto ainda e começa a falar, não, preste bem atenção nisso. E você começa a recuar e falar, puxa, será que eu estou certo mesmo? Será que eu não posso estar equivocado em alguma coisa? E aí a convicção da outra pessoa acaba impondo sobre você. Já passou por essa história? Aí você fala, bom, peraí, eu vou confirmar essa história então, depois a gente conversa. Isso acontece às vezes. A gente acaba sendo intimidado pela posição da outra pessoa. E mesmo que ele esteja errado, mas fala com tanta convicção que a gente recua. Foi isso que aconteceu aqui. Deus havia dado uma ordem clara. Mas a serpente, o inimigo de Deus, por meio dessa serpente falou assim, é certo que não morrereis. Pronto. Peraí. Tem alguma coisa aqui. Isso mostra que o inimigo afirma contrário ao que Deus diz. Satanás sempre fala contra o que Deus fala. Satanás sempre age contrário ao que Deus age, da forma de Deus agir. E o versículo 5, ele continuando, ele fala assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que argumento. Não, ele sabe que no dia que você comer, os seus olhos vão se abrir, e olha agora, e como Deus, sereis conhecedores. O inimigo de Deus, antes de se tornar Satanás, ele era um anjo, um querubim, que vivia com Deus, andava com Deus. E por que ele caiu? Porque ele quis ser igual a Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. E ele sofreu uma condenação e uma sentença. E aqui no jardim, ele queria que a Eva fizesse a mesma coisa que um dia ele fez. Ele queria despertar a ambição nela de ser como Deus. E ele diz para ela, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eva aqui viu a possibilidade de ser como Deus. E a partir dela ter ouvido isso, ela passou a olhar aquilo que Deus proibia com outros olhos. Versículo 6 diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eva passou a ver aquilo que Deus proibia com outros olhos, e passou a considerar a possibilidade daquilo ser bom para ela. Interessante que o versículo 6 fala: boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha só, aquilo que Deus condena, aquilo que Deus proíbe, o inimigo veio, trabalhou na mente de Eva para que ela visse aquilo como bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Você não percebe que hoje no mundo fora acontece a mesma coisa? Aquilo que Deus condena, aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus não aceita, aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus não quer, você percebe que há uma onda, uma força para se tornar aquilo agradável, para se tornar aquilo comum, para se tornar aquilo aceitável? Você já percebeu isso no seu dia a dia? Você fala, puxa, isso aqui no tempo da minha mãe não era bem assim não, na minha avó isso era um absurdo. Hoje as coisas estão assim. É a evolução do mundo, é os tempos modernos. Eu diria que é o trabalhar desse mesmo inimigo para fazer aquilo que Deus proíbe ser algo bom, ser algo agradável, ser algo desejável. E aí aquele olhar que você tem de condenação sobre aquilo, de repente você já começa a considerar como plausível. Pensando bem, que mal tem? E assim a gente cai na mentira do diabo. É sempre assim que ele trabalha, para conquistar nossa mente. E nos levar a aceitar aquilo que Deus não aceita. Mudança de valores, virando tudo de perna para o ar, e nós vamos assimilando e aceitando como normal. E aqui no versículo 7, que diz que quando eles comeram, a palavra de Deus fala, então os olhos, abriram-se então os olhos de ambos. Os olhos foram abertos. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando o homem desobedece a Deus, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, nesse momento, o pecado entra na humanidade. O pecado entrou para dentro daquela criatura perfeita que Deus havia criado, o homem e a mulher. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, Romanos 5, 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, assim como por um só homem, que homem? Adão. Por causa de Adão, entrou o pecado no mundo. Por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou na humanidade. E eu e você recebemos essa herança maldita, que é o pecado. Nós fomos atingidos, nós fomos alcançados por esse pecado, por esse erro. E a morte chegou até nós. Todos pecaram. Puxa, mas eu sou tão bom, eu não faço coisa errada. A palavra de Deus fala, todos pecaram. Mas eu nem estava lá, isso foi há tantos anos atrás. Todos pecaram. Não foi apenas aquele casal lá atrás que pecou. Todos pecaram. E a morte passou a todos. A desobediência de um só contaminou a todos nós. E esse pecado fez separação entre nós, entre o homem e Deus. Separou o homem do seu Criador. E lá em Gênesis 3, no versículo 8, continuando ainda a história, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. As árvores que antes eram para alimento, as árvores que antes eram para a satisfação do homem, se tornaram esconderijo.
desse homem que pecou. Após transgredirem a Deus, o simples fato de ouvir a sua voz foi suficiente para correrem, para fugirem da presença de Deus. Aqui você vê que pela viração do dia, Deus andava pelo jardim, final da tarde, começo da noite, Deus vinha falar com Adão. E quando ouviram aquela voz, fugiram e se esconderam. Primeira coisa que nós sentimos quando nós agimos contra Deus é medo. Nós fugimos. Você já viu aquela criança que faz algo errado? E a mãe chama? Vem na hora o medo, parece que eu fui descoberto. Adão e Eva se esconderam. A separação que havia causado entre eles e Deus trouxe medo. A perda da comunhão com Deus nos leva a ter medo. Nós temos em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, um versículo que diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esse versículo fala que no amor não existe medo. No amor. Quem é amor? Deus é amor. Em Deus não há medo. Fora de Deus, sim, há medo. E foi isso que Adão e Eva sentiram quando ouviram a voz do Senhor pelo jardim. Voltando em Gênesis 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu pergunto para você, será que Deus não sabia onde ele estava? Deus sabia ou não sabia? Deus sabe todas as coisas. Mas por que perguntou isso? Para que Deus falou: Adão, onde você está, Adão? Deus queria tocar na consciência desse homem. Era como se Deus estivesse dizendo: o que você fez? Porque sabia que algo errado estava no ar. Deus estava usando a consciência desse homem para despertá-lo. Você já viu quando você percebe a necessidade de pedir perdão e você não pede? Já percebeu isso? No seu interior fica assim: pede perdão. E você, por dureza, não quer negar a si mesmo, é vergonhoso, orgulho, não, vai empurrando assim, vai levando. E no seu interior fica assim: pede perdão. E você fica resistindo. Ou o contrário, às vezes o seu interior fala assim: perdoe. E você fica: perdoar não, perdoar o quê? Ele que errou, eu não fiz nada. E dentro de você fica assim: perdoe. E você fica enrolando ali, resistindo àquela voz. O Senhor fala por meio da nossa consciência. E Ele quis falar aqui com Adão: onde estás? E o versículo 10 de Gênesis 3, Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pergunta: por que ele viu que ele estava nu? Ele não havia feito folha? Não havia feito um cinto de folha? Não é isso que fala? A hora que ele pecou, os olhos foram abertos, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí, no final do dia, Deus vem chegando no jardim e sai correndo porque estava nu. Mas e a folha de figueira? E o cinto que ele fez? Gênesis 3, 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O homem e a mulher, mesmo tendo feito cintas de folhas de figueira, eles ainda estavam nus diante de Deus. Isso mostra que nada do que você faça, nenhuma obra sua, pode te cobrir diante de Deus. Nem nada meu, nenhuma obra que eu mesmo, pelo meu lado bom, pela minha inteligência, venha fazer, nada disso vai cobrir a minha nudez diante de Deus. E a nudez aqui, a palavra nudez aqui, não é simplesmente estar pelado. Porque se fosse, de fato as folhas cobririam
mas é uma nudez exterior e interior. Havia no interior de Adão e Eva: eu estou nu diante de Deus, eu estou em pecado, eu estou em condição de condenação. Por mais que eu me cubra aqui com folhas, eu ainda continuo nu diante de Deus. Nenhuma obra que eu faça prevalece, permanece diante de Deus, diante da sua justiça. Nós então precisamos de ajuda. Você e eu precisamos de ajuda. E o versículo 21, que é esse que eu acabei de ler, mostra: e fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Quem faz a nossa veste adequada é o Senhor. Eu não consigo me vestir para parecer, para comparecer diante de Deus. Deixa comigo, eu vou lá falar com Deus, eu mesmo, eu sou bom. Não, eu preciso da ajuda dEle para fazer para mim e para você a veste adequada para comparecer perante Ele. Adão e Eva até tentaram dar um jeitinho, mas mesmo assim, quando ouve a voz de Deus, o temor é maior ainda, não prevalece. E se você ler a palavra de Deus, isso aqui nós estamos lendo em Gênesis, se você ler Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, dali para frente, Moisés, no próximo livro em Êxodo, Deus estabeleceu alguns princípios para o povo. Mandou Moisés construir um tabernáculo, mandou que fosse sacrificado um animal, e o sangue daquele animal fosse oferecido como libação para o pecado de todo o povo. E aquilo ficou estabelecido diante do povo como um estatuto que o povo deveria seguir sempre. Sempre. Por quê? Porque aqui fala, Deus fez vestimenta de peles. Isso mostra que algum animal deve ter morrido. Houve a necessidade de derramamento de sangue para que Adão e Eva fossem cobertos. O pecado gera a morte. E alguém teve que morrer naquele jardim aquele dia. Para não ser Adão e Eva, foi um animal. Houve derramamento de sangue. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Esse é um princípio que Deus havia estabelecido. Porque o salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue, não tem como ocorrer a remissão, não tem como ocorrer a absolvição, não tem como ocorrer o perdão. É o resultado. Isso vem desde o jardim, desde quando Deus criou o homem. Então, por isso que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para apresentar o sangue daquele animal. Ele entrava lá no Santo dos Santos, no tabernáculo, uma vez por ano, para apresentar aquele sangue em favor de todo o povo. Isso era todo ano tinha que acontecer isso. E aqui em Hebreus, nesse trecho que eu estou lendo, 9, 24, a partir agora do versículo 24, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Quem que compareceu diante de Deus? Foi você? Foi eu? Não, foi Cristo. Nós não podemos nos comparecer diante de Deus. Ele pode, e ele compareceu. Versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, porque os animais eram sacrificados muitas vezes, mas Cristo não. Olha aqui, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. 24. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Cristo se apresentou uma vez só. E essa uma única vez, ela é por todas. Para que ele se apresentou? Para aniquilar por meio do seu sacrifício o pecado. Puxa, André, mas e os animais que morreram para trás, não resolveram? Apenas cobria. Já varreu sujeira para debaixo do tapete? Está suja a sala ali, você levanta o tapete, varre, põe o tapete, sumiu, né? Chega na sala, está bonita as coisas. Mas na verdade está lá o problema, é só levantar o tapete, você vai ver a sujeira. Era assim que era feito durante toda a história. Agora, quando Cristo veio e ofereceu de uma única vez
Aí ele levantou o tapete, pegou aquela sujeira e eliminou completamente. Ou seja, nós fomos justificados diante de Deus. A morte de Cristo nos vestiu de justiça. Versículo 27 de Hebreus 9. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Esse versículo 28 fala, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Em Romanos capítulo 5, no versículo 18, diz, Romanos 5, 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. O único ato de desobediência de Adão introduziu o pecado na humanidade, mas um único ato de justiça, um único ato de justificação de Cristo, justificou-nos diante de Deus. É isso que o Senhor fez para você e por mim. Talvez você fale, o que eu fiz de errado para receber o pecado de Adão? Você nasceu, só isso. E o que eu preciso fazer para receber a justiça de Cristo? Preciso nascer também. Preciso nascer do alto. Por isso que Nicodemos falou para Jesus, Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer do alto, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar, não pode ver o reino dos céus. Nós precisamos de um novo nascimento, de um segundo nascimento. Porque por meio desse segundo nascimento, nós recebemos o quê? O ato de justiça que Cristo fez por mim e por você. E no versículo 19 de Romanos 5, continuando, fala, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E é aqui que nós entramos. Aqui que você e eu fomos alcançados pela justiça de Deus. Quando o homem foi expulso do jardim, a palavra de Deus fala que Deus o expulsou daquele lugar. Quando ele pecou, Deus o expulsou daquele lugar. Está lá em Gênesis 3:24. Fala assim que expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aquele caminho que levava para a árvore da vida, que estava lá no meio do jardim, que o homem não havia comido, uma vez que o homem pecou, Deus colocou querubins e uma espada que se revolvia naquele caminho. O que essa espada quer dizer? É justiça. A espada aqui implica em justiça. Em outras palavras, não vem não. Se você vier, tem uma espada aqui. Se Adão falasse, eu vou voltar, eu vou lá na árvore da vida, ele ia se deparar com uma espada, com uma justiça, como uma espada que estava pronta para fazer justiça. Por quê? Porque ele não poderia mais se achegar a Deus. E nós cantamos hoje aqui, agora há pouco, né? Para o homem poder se achegar a Deus. Em sua criação, Deus arquitetou criar o homem para expressá-lo. Mas esse homem do seu Deus se afastou, provando a morte, também pecado. Deus então se fez um homem, se fez um homem, homem de dores, que se entregou. O pecador Cristo alcançou. E para Deus Pai, o resgatou. E aí tem uma outra estrofe que fala assim, ó, da árvore da vida supriu-lhe Deus. Que árvore da vida é essa se a árvore estava bloqueada? Se foi colocado querubim, se foi colocado uma espada flamejante que se revolvia. Pô, como assim? Quando Cristo morreu, em Hebreus fala que abriu um novo e vivo caminho até a árvore da vida. Então a notícia boa que eu tenho para você hoje é que você pode agora se voltar a Deus e desfrutar Deus e se achegar de volta à árvore da vida. Por quê? Porque você é justo?
Não, porque Cristo fez a sua justiça. Cristo se tornou para você e para mim justiça. Em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 30, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. É isso que Cristo é para mim e para você. Adão tentou cobrir a sua nudez. Ele tentou ficar justo, ele tentou ficar pelo menos assim, apto a comparecer perante Deus. Mas quando ouvia a voz, o temor era maior, porque ele sabia que ele estava nu. Agora Deus veio e fez pele de animais. Deus sacrificou um animal para que fosse justificado aquele homem. E o verdadeiro sacrifício ocorreu lá na cruz do Calvário, quando Cristo, de fato, de uma vez para sempre, se entregou por todos nós. E nesse versículo de 1 Coríntios 1,30, mostra que ele se tornou da parte de Deus a nossa justiça. Cristo é para você justiça, sabedoria, santificação e redenção. Por meio de um só ato de justiça, que foi a morte na cruz, ele se tornou isso para você. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 28 a 30, na hora da crucificação, Cristo já estava na cruz. Versículo 28 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Versículo 29, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Versículo 30, quando, pois, Deus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Cristo estava dizendo assim: está feito, Pai. O homem agora está sendo trazido de volta para ti. O caminho à árvore da vida está sendo desbloqueado, está sendo liberado para que ele possa desfrutar de você novamente. Por isso que ele disse: está consumado. Você vê que na cruz Cristo consumou. Cristo completou a obra de salvação do homem, a obra de justificação, a obra de redenção. Ele pôde trazer de volta para ele o homem que havia perdido. Tem um trecho na palavra de Deus, tem até uma música muito conhecida, né? Como Zaqueu, eu quero subir em uma árvore, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Essa música diz respeito a Zaqueu, que é um personagem que está em Lucas 19. Esse Zaqueu ouviu falar que o Senhor iria passar por ali, mas ele era um homem de pequena estatura. Ele sobe num pé de sicômoro, numa árvore, e fala: eu vou ficar aqui, porque na hora que o Senhor passar eu vou vê-lo. E o Senhor passa, olha para ele e fala: Zaqueu, desce, porque convém ficar na sua casa. E ele vai para a casa de Zaqueu, e ali a palavra de Deus não mostra o que tipo de diálogo deve ter acontecido, mas só sei que Zaqueu de repente fala assim: eu devolvo tudo, né? Resolvo dar aos pobres. Isso está em Lucas 19:8. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O Senhor não pediu nada disso, mas o coração dele foi compungido, porque ele havia conversado com Cristo. E o versículo 9, o Senhor fala: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha agora o 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a condição do homem sem Deus, perdido. Eu não estou perdido não, André, eu não estou não. Se não tiver Deus, estamos perdidos. Se não tivermos crido na justificação da cruz de Cristo, estamos perdidos. Ainda não temos acesso a Deus. A gente está ainda se cobrindo de folhas para tentar comparecer perante Deus. O que nós precisamos? Precisamos de ajuda. Quem? Cristo. Ao ser expulso do jardim, o homem perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu o seu sustento, ele perdeu a sua segurança, ele perdeu a sua alegria, ele perdeu a satisfação, ele perdeu o descanso, ele perdeu a paz, tudo porque ele havia pecado.
e contrariado o mandamento de Deus. Mas hoje você tem uma escolha. Você pode escolher o Senhor. Você pode entregar o seu coração ao Senhor. E Ele pode justificá-lo diante de Deus. Talvez você já tenha entregue o seu coração. Ele pode renovar essa sua escolha que um dia foi feita. Ele pode tornar fresco na sua vida essa escolha novamente. Você pode se entregar àquele que morreu por você na cruz. Hoje, Cristo é tudo o que você precisa. Talvez você olhe para a sua história e fale, puxa, eu sou um pecador dos piores, Deus não quer nem me ver na frente. Quer sim, porque alguém já morreu e pagou o preço do seu pecado. Nós só precisamos receber. Crer é receber, é colocar para dentro, é confessar com a boca, eu quero. Senhor, eu não tenho condições, mas eu quero. E eu recebo o que o Senhor fez por mim. Cristo nos basta, pois Ele se tornou a nossa justiça. E um último versículo, uma última porção da palavra que eu quero ler, está em Mateus 11, 28. É um grande convite que ecoa pelos séculos dos séculos, para você e para mim. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje o Senhor te convida para ir até Ele. Hoje você tem escolha, ainda tem escolha. Aproveite enquanto ainda temos a oportunidade de nos voltar ao Senhor. Nós vamos cantar um hino, e depois desse hino, eu vou fazer uma oração para encerrar. Tá bom? Amém.
decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilharás sim na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eu queria pedir para você que está aqui pela primeira vez, que ficasse de pé. Os irmãos podem se assentar, apenas os que estão aqui pela primeira vez. Eu vou fazer uma oração e gostaria que você fechasse os seus olhos e me acompanhasse em oração. E a igreja intercede. Amém? Senhor Deus, te agradeço nessa manhã por essas pessoas que vieram até aqui, saíram de suas casas para ouvir uma palavra. A palavra foi falada. A palavra nos mostra que em nós mesmos estamos separados de Ti. Mas também a palavra nos mostrou que houve uma obra, houve uma morte na cruz, houve uma obra de redenção por cada um de nós. Um dia o Senhor deixou a sua posição do céu e veio até a terra. Viveu entre nós, compreendeu os nossos sofrimentos, entende nosso interior e levou a condição caída do homem ali na cruz e ofereceu um sacrifício de uma única vez, um sacrifício para sempre, e nos tornou justos a comparecer de novo na Tua presença. Aqui estão essas pessoas de pé. Hoje elas têm uma escolha em entregar o seu coração a Ti. Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje elas têm essa oportunidade, Senhor. E nós oramos para que o Senhor entre no interior e no coração de cada uma delas. Nós oramos para que o Senhor venha romper e ganhar toda a dificuldade no coração. Que o Senhor venha derrubar todas as muralhas. Que o Senhor venha derrubar toda a resistência. Que o Senhor venha vencer toda a dificuldade de cada um se entregar a Ti. Alcança o coração de cada um que veio aqui nessa reunião, tornando os Teus filhos, tornando-os nova criatura, e que possam ir embora com um viver diferente a partir de hoje, pois foram trazidos de volta ao Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos gratos por compartilhar aquilo que o Senhor é e o Senhor fez. Muito obrigado por tamanha salvação e tamanho amor. Muito obrigado por Tua misericórdia. Nós não pedimos nada disso ao Senhor, mas o Senhor assim mesmo fez. Por isso, o mínimo que nós fazemos é entregar o nosso coração a Ti. O mínimo que podemos fazer é Te escolher como nosso Senhor. E hoje nós Te escolhemos. Obrigado, meu Pai. Continua livrando e guardando do mal, porque o inimigo ainda continua a falar na nossa mente, mas nos dê sempre discernimento e temor, para que possamos nos voltar a Ti e vencer o inimigo. Assim como o Senhor venceu na cruz. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Amém.